mercado do boi gordo começa o ano com poucos negócios. Pecuaristas e frigoríficos ainda não estão ativos e, para curto prazo, a tendência é de que o mercado recupere a normalidade e o cenário de preços fique mais firme. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso orienta associados a plantarem semente de soja para uso próprio em fevereiro. O estado de Mato Grosso do Sul registra 13 casos de ferrugem asiática na safra 2018-2019. Saiba o que fazer para prevenir a doença. E ainda, a previsão do tempo para todo o país e o fechamento dos mercados de insumos e pecuário desta quinta-feira. Tudo isso agora no Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária hoje destacando a agropecuária brasileira, que é uma das que apresenta maior ritmo de crescimento no mundo. Com ganhos em produtividade, o Brasil deixou de ser país importador de alimentos e se transformou em um expressivo exportador de produtos agropecuários. E a integração lavoura-pecuária tem sido cada vez mais comum e tem ajudado cada vez mais os produtores. A reportagem é de Annelise Nicolotti. É dos campos e lavouras do Brasil que vai sair a maior parte da comida para alimentar o mundo nos próximos anos. Cerca de 9 bilhões de pessoas. Um trabalho e tanto que já vem sendo feito por quem se dedica a uma das maiores economias do país, o agronegócio. E é nas granjas e fazendas que o produtor rural vem fazendo a sua parte nessa grande missão. A agricultura brasileira evoluiu e muito ao longo dos anos, mas a quantidade de terras para produzir cresceu pouco em relação à demanda por alimentos. Por isso, produzir mais em menos é o grande desafio, uma tarefa diária que vem ganhando cada vez mais protagonistas. A gente sempre teve como desafio em manter a pecuária e, ao mesmo tempo, tínhamos que ser produtivo. A gente tinha que ter números que mostrasse que poderíamos ficar com a pecuária. Não foi fácil, mas a gente conseguiu e está se mostrando. Eu acho que vários produtores hoje eles estão trabalhando com pecuária. Os que pararam e os que voltando estão voltando muito mais técnica, muito mais produtivos, com raças mais acertadas para isso, porque a gente está numa região que produz grão. A gente tem que ter um ciclo rápido, como raça, como biotipo do animal, animais rápidos que se terminam no momento certo, porque nós estamos entrando numa safra de soja e tem que estar tudo pronto. Eu não posso estar com o animal terminando lá em dezembro. Dezembro, né? A gente já falou sobre isso, o soja tem que estar com crescimento vegetativo legal já. Então, a gente até mostra que dá, que funciona. A integração lavoura-pecuária é muito boa, é uma grande alternativa, desde que se acerte algumas janelas que tem que funcionar. Integrar lavoura e pecuária, produzir grãos e carne e principalmente aumentar o cultivo durante o inverno. A região sul do Brasil tem buscado, através de várias parcerias, tornar isso possível. Muito interessante. Mas a grande preocupação que nós temos é justamente a pouca área cultivada no inverno comparada com a área cultivada no verão. Nós estamos plantando hoje, mantidos os números atuais, 700 mil hectares no inverno de trigo, estou falando de trigo, com o que se planta de soja e milho no verão, plantando em torno de 11% a 12%. Isso traz uma intranquilidade ao produtor, porque ele fica apenas com as culturas de verão, carregando os custos da atividade ao longo dos 12 meses do ano. Portanto, isso é muito preocupante, isso nos causa um temor muito grande, porque até agora as produções de soja têm garantido o prejuízo da safra de inverno ou o custo da atividade sem plantar no inverno. Então, essa finalidade aqui nossa, enquanto Farsul, como já disse, Câmara das Culturas de Inverno do MAPA, trazer a nossa contribuição, escutar principalmente e levar sugestões para que, oxalá, o ano que vem, nós tenhamos um incremento de área e consiga suprir a nível de receita essa lacuna que, infelizmente, a situação, por último apresentada, não tem suprido para os produtores gaúchos em especial.
Segundo o maior produtor brasileiro de trigo, o Rio Grande do Sul perdeu ao longo dos anos uma grande área destinada ao plantio do cereal. A cultura suscetível ao clima e com poucas políticas públicas que regulam a comercialização ficou na mão de poucos. A tarefa agora é mostrar a importância do cereal dentro do sistema produtivo e, através da pesquisa, incentivar o plantio de trigo e de outras culturas para tornar o inverno produtivo e rentável. O inverno hoje no Rio Grande do Sul, ele não é tido como uma fonte de renda principal. E a gente sabe que por muitos anos ele não vai ser fonte de renda principal. Contudo, cabe a nós, como uma universidade, tentar estimular para que o inverno tenha maior rentabilidade. De que forma a gente vai fazer isso? A gente está buscando esse primeiro ano temáticas, ou seja, a temática do trigo, voltar novamente o trigo, embora a nossa área ela tenha decaído ao longo desses anos, mas a gente sabe que o trigo ele é uma fonte de energia estratégica para o Brasil, principalmente como uma fonte de alimentação importante para toda a população brasileira. Então a gente tem essa preocupação. Então o trigo é uma das nossas temáticas, a canola é uma das nossas temáticas. Outra temática é o inverno para a conservação de solos, que aí entra o fator do sistema de semeadura direta, cuja Cruz Alta é uma das preconizadoras em termos de Brasil, além de outros estados, então nós estamos inseridos nesse processo. Tem também a questão do inverno para a nutrição de plantas, ou seja, nutrir as plantas do inverno para colher benefícios no verão. A Fenatrigotec veio para mostrar que o inverno pode dar certo, principalmente se o produtor aliar a produção de grãos com a pecuária. Nós estamos muito envolvidos no processo de integração lavoura-pecuária e não só a Farsul, como Farsul, Senar e Sebrae, no Juntos para Competir, que nós temos levado estas metodologias a todo o Rio Grande do Sul e notadamente aqui na metade norte mais uma integração em cima da pecuária leiteira, que se desenvolve muito fortemente na metade norte, um pouquinho diferente da metade sul, que nós estamos tratando de trabalhar esta integração lavoura-pecuária através da cultura do arroz e da soja, que é uma cultura nova lá, mas de qualquer maneira eu diria que um dos programas mais importantes do nosso sistema hoje é o Juntos para Competir, onde está tratando justamente da integração lavoura-pecuária. Se a menina dos olhos é o cultivo de verão, o produtor precisa pensar que para ele ser lucrativo é necessário cuidar do solo, investir em uma boa cobertura para o plantio direto. E é no inverno que se faz o dever de casa. Você vai conhecer agora o trabalho desenvolvido por uma empresa que é pioneira no mercado em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, no segmento de eucalipto tratado. Com 30 anos no mercado, é uma das parceiras do projeto Pecuária BR. Veja mais detalhes na reportagem de Rosa Cabral. Nós estamos no mercado rural, na área de construção civil, estávamos atuantes na área elétrica também, e na parte rural, onde atualmente é o nosso maior mercado, nós estamos presentes com mangueiros, uma coleção bastante grande, cercas em geral, cercas para atividade bovinocultura e parte de equinos, e também galpões. Os galpões para cobertura de bretes e para atividade rural de uma forma geral. É um breve resumo de 3 décadas de dedicação da Tramasul na produção de madeira. Empresa que é pioneira no mercado de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no segmento de eucalipto tratado. Os clientes determinam a furação que eles desejam. E nós fazemos, então, a furação dos palanques e dos morões de acordo com a encomenda. O tratamento é sempre feito posteriormente à furação, de maneira que a eficiência do tratamento é a melhor possível. Isso garante uma vida muito longa às peças. Na linha de produção, a madeira passa pelo processo de autoclave, um sistema de vácuo-pressão, tratamento com cobre micronizado na base do CCO óxido. Na tecnologia usada há 80 anos,
preserva a madeira de pragas, água e aprodecimento, diz o empresário, que assegura a empresa trabalha calcada na confiança e responsabilidade com o cliente. Apesar da vida útil esperada ser de em torno de 20, 25 anos, durante 10 anos nós somos parceiros unha e carne com o produtor rural. Então, se tiver alguma falha no tratamento que possa trazer apodrecimento prematuro, durante 10 anos nós trocamos as peças. E veja a seguir o fechamento do mercado financeiro desta quinta-feira. O Mais Pecuária vai para um breve intervalo comercial e já volta. De volta, agora são 18 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília. Vamos dar um giro na previsão do tempo, começando pela previsão do tempo em todo o país. Ainda faz calor, principalmente na região central. Os termômetros passaram dos 33 graus em Juara, no Mato Grosso, e fez 35 em Três Lagoas, aqui em Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, o tempo mudou no Rio Grande do Sul e já tivemos chuvas em grande parte do estado. Maria Clara, qual a previsão para os próximos dias em todo o país? Ainda temos nuvens carregadas no interior do Brasil que provocam chuva pontual entre o sudeste e o centro-oeste do país, mesmo com as temperaturas elevadas. Agora, na região sul, a chuva é volumosa no estado gaúcho por causa de uma frente fria que está se formando na região sul do país. A expectativa de acumulados maiores que 50 milímetros entre a região sul e a região sudeste, com destaque para o litoral do estado de São Paulo, enquanto que nas áreas do centro-oeste ainda chove de maneira pontual e tem pouca chuva prevista para áreas do interior do nordeste. No segundo período, de 9 a 13 do mês de janeiro, a chuva perde intensidade mais uma vez em áreas da região sudeste e também do centro-oeste. Continua chovendo na fronteira com o Uruguai, mas a chuva segue irregular entre Santa Catarina e o Paraná. No nordeste do Brasil também tem chuva isolada e as áreas de instabilidade provocam chuva mais volumosa na região norte do país. E no terceiro e último período, de 14 a 18 de janeiro, a chuva continua em grande parte do Brasil, mas vejam que os acumulados não devem ser expressivos nestes 5 dias. Isto porque a expectativa é de chuva mais concentrada em áreas do estado gaúcho, com volumes de até 30 milímetros, mesmo assim não é uma chuva volumosa. Na região norte do Brasil também tem previsão de chuva significativa, principalmente nestas áreas mais escuras do mapa. Nesta região central do Brasil, o destaque é a diminuição dos índices de água no solo. Como a chuva vai se tornando cada vez mais irregular e com baixos volumes acumulados e com temperaturas também cada vez mais elevadas, a evaporação de água no solo se torna mais frequente e, por isso, essa chuva não consegue repor os índices hídricos e seguimos aí com uma condição de déficit em algumas áreas do interior do Nordeste. Obrigada, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais detalhes da previsão do tempo por região. Agora você fica com informações de uma das parceiras comerciais do SBA, a Facholi. Sara Kirchhoff, é com você. Hoje no mercado, o produtor conta com uma infinidade de sementes forrageiras diferentes. Só que na Facholi são 19 cultivares de forrageiras. E o Rodrigo Medina, que é gerente técnico de sementes da Facholi, vai dizer então como que o produtor faz para escolher a melhor semente forrageira lá para a propriedade dele. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, não é fácil escolher dentro de tantas cultivares assim uma espécie para a gente estar posicionando dentro de uma propriedade. Então, a gente tem que pensar em várias situações, qual é o sistema produtivo, qual é o tipo de solo que aquele produtor se encontra, as regiões, as condições climáticas que a gente vai ter, né? Bem como se é uma área agrícola ou se é uma área de pecuária ou para sistemas integrados. Então, além de pensar, né, de se trabalhar com 19 espécies forrageiras, hoje o grupo Facholi ela tem uma grande preocupação em posicionar esses materiais de maneira correta. E muito disso daí é através de uma investigação junto ao produtor para que a gente possa estar trabalhando, gerando resultado aí dentro da propriedade.
Rodrigo, para a rotação de culturas, qual seria a mais indicada? É claro que vai depender do tipo de solo, como você falou, mas qual que seriam as mais utilizadas hoje? Hoje o grupo, pensando em rotação de cultura, a gente pretende trabalhar com várias outras, mas hoje há 3 anos a gente vem trabalhando com as 3 principais cultivares, né, que são mais comercializadas pensando em rotação de cultura, né, que é a BRS Paiaguás, a BRS Piatã e a Rusiziense, que é hoje mais comercializada. Dentro dessas 3 cultivares existe o posicionamento para cada sistema que a gente encontra. Então hoje a gente já consegue posicionar o produtor qual é aquela que vai gerar uma melhor cobertura, vai ter uma velocidade de degradação mais lenta, para oferecer uma palhada por um tempo mais prolongado numa soja, ou de repente causar menos competição com a cultura do milho. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não adianta plantar só soja, milho, e também mais para o sul do estado a gente tem o trigo também, enquanto não se preocupar em devolver muita coisa para o solo, né? Essas sementes vêm justamente ao encontro disso, né? Com certeza. Hoje, pensando em forrageira, para vocês terem uma ideia, a gente tem forrageiras hoje participando de todos os cenários agrícolas, desde cafeicultura, citricultura, né? E ao contrário de que muitos pensam, os principais benefícios das forrageiras dentro desses sistemas não estão somente relacionados à parte aérea, à parte de massa, mas também ao sistema radicular. Tem hoje trabalhos voltados aí principalmente à produção de grãos, que mostra que o incremento de produtividade numa soja está 70% relacionado ao sistema radicular dessa forrageira. E para chegar a todos esses resultados aí, todas essas pesquisas, vocês têm um centro de pesquisa da própria Facholi com um trabalho bem intenso, né? Hoje a empresa ela tem uma parceria junto com a Unesp, né, onde a gente desenvolve trabalho, então uma equipe com vários professores dentro de várias linhas de estudos. E a preocupação da empresa, quando ela fez essa área de pesquisa, é conciliar a nossa área de nutrição, a Potencial, né, junto com o posicionamento dessas forrageiras, para gerar um melhor incremento de produtividade nos produtores. Então, são vários os resultados, tanto de característica física, química e biológica, que a gente está conseguindo coletar nesse centro experimental. Certo, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no SBA. Então, o produtor tem que ficar atento mesmo à região, ao tipo de solo e quais as necessidades que ele tem no momento de escolher uma semente forrageira mais adequada para a propriedade. Sara Kirchhoff, para o SBA. O presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende autorizar a entrada de capital estrangeiro diretamente em bancos brasileiros. Vamos até São Paulo conversar com Walter Puga Júnior. Puga, o que o novo governo quer com isso? Boa noite para você. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, o governo quer, na verdade, dar um passo adiante nesse processo aí de procurar reduzir, diminuir a burocracia e, mais do que isso, fomentar a concorrência entre instituições financeiras do país. Por isso, ele pretende permitir ao Banco Central autorizar diretamente a entrada de capital estrangeiro em bancos brasileiros. Normalmente, para a entrada de capital estrangeiro em banco brasileiro, é necessária uma autorização do Banco Central e também do presidente da República. No caso, o presidente Jair Bolsonaro quer superar essa questão. Ele pretende dar ao Banco Central a autoridade para que decida se pode ou não determinado banco receber capital estrangeiro. No caso das demais instituições, né, das instituições em geral, o Planalto sempre demonstrou resistência em dispensar a assinatura do presidente da República para cada um desses casos, né? É um poder que o presidente da República tem nas mãos para vetar ou não a entrada de capital estrangeiro. Agora, Jair Bolsonaro pretende abrir mão desse direito, passando para o Banco Central, através de decreto, o poder de decidir a entrada ou não de capital estrangeiro em banco. Ele espera, com isso, agilizar todo esse processo, fomentar aí a disputa entre bancos pelos serviços, né, pelos consumidores, pelos usuários, né, por quem precisa do trabalho desses bancos, do financiamento desses bancos. É mais uma, vamos dizer, uma atitude inovadora do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos em relação a essa questão, ele abre mão de um poder que a lei lhe confere. Renata? Tá certo, Puga, bem inovadora, e o dólar voltou a recuar nesta quinta-feira com os operadores do mercado de câmbio ainda entusiasmados com as propostas do novo governo. A gente volta então a São Paulo com o Puga para saber se essa baixa da moeda americana vai continuar. É isso mesmo, Puga?
vai continuar assim, viu? Enquanto durar esse entusiasmo dos operadores do mercado financeiro com as propostas do novo governo, as propostas liberalizantes, nós teremos aí valorização do real, portanto, queda do dólar frente ao real, independente do que ocorra lá fora, né? E teremos, lógico, também uma alta na Bolsa. Hoje, depois da alta acentuada de ontem, a Bolsa cedeu um pouquinho, mas o dólar, desde ontem, vem cedendo e cede bastante. Agora há pouco a queda era de quase 1,5%, o dólar fechava em queda de 1,46% nesta quinta-feira, a R$ 3,75, mais 39. Portanto, abaixo de 3,76. Mas vale lembrar, o dólar hoje rasou fundo, chegou a R$ 3,74. Fechou a R$ 3,75, mas chegou a ceder um pouco mais. Vale lembrar que ontem o dólar já recuava 1,71%, já caía para R$ 3,81, agora cai mais 1,5% aproximadamente para R$ 3,75. Era o que esperávamos em dezembro, Renata, mas está ocorrendo agora. Há a continuidade ainda do entusiasmo, vamos dizer, desse namoro com o novo governo e com as propostas que são apresentadas pela equipe econômica. Bom, é esperar para conferir quanto tempo vai durar esse namoro do mercado financeiro com as propostas do governo, com quem está comandando agora a economia do país. Renata? Obrigada, Pulga. Daqui a pouco ele volta direto de São Paulo para dar os preços, o fechamento do mercado de insumos e também do mercado pecuário. E um projeto desenvolvido dentro da Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, mostra que produtores de grãos estão conquistando renda extra com o confinamento de gado de corte. A diferença está no custo mais baixo da alimentação, no ganho de peso e também na precocidade dos animais que são abatidos. Tradicional criador de animais em pastagens, o Rio Grande do Sul abre aos poucos os olhos para o sistema de integração capaz de garantir a expansão da área de grãos e, ao mesmo tempo, assegurar carne de qualidade, com mais rapidez, menor custo e em menor área. É o confinamento. Aqui, alunos do curso de Medicina Veterinária testam o quanto o confinamento pode reduzir os custos da criação, principalmente se o produtor puder oferecer os grãos que são produzidos dentro da propriedade. As regiões produtoras de grãos, como o caso do Rio Grande do Sul, têm um número crescente de bovinos em confinamento. A vantagem é que os criadores podem aproveitar os resíduos das lavouras de soja, trigo e milho na dieta dos animais. Pode ser uma vantagem, então, para o produtor que tem o grão, porque diminui o custo e barateia também o custo do confinamento. Então, com o resíduo de lavoura ou com a própria produção do grão que sobra do produtor, ele pode fazer um confinamento, que a base do confinamento é, então, o baixo custo, a baixa infraestrutura que demanda e o baixo tamanho de piquete, porque o confinamento ele demanda muito pouco, tanto de infraestrutura quanto de valor aquisitivo. A linha de pesquisa é chamada de alto grão ou dieta sem volumoso e tem o objetivo de avaliar o desempenho de novilhos jovens em termos de conversão alimentar, especialmente de raças que tenham precocidade de acabamento de carcaça, tão desejada pela indústria frigorífica, e que são de raças britânicas, entre elas a Angus. Então a nossa ideia é testar alternativas, né, a produção grãos que são produzidos na época do inverno para utilização nesses sistemas de alimentação. E a gente já vem testando então, desde o primeiro confinamento, testamos como tratamento, vamos dizer assim, padrão o grão de milho, testamos o grão de milho com aveia, testamos o grão de cevada, testamos o próprio grão de milho com núcleos proteicos e agora então, nesse último confinamento, estamos testando a cevada, com uma outra alternativa, que é uma alternativa à mistura grão mais núcleo, que é então a utilização da ração total desintegrada, a ração total peletizada em confinamento alto grão. Os resultados, segundo a coordenadora do projeto, são muito interessantes, tanto de desempenho técnico quanto viabilidade econômica. Temos obtido aí resultados bastante interessantes, tanto de desempenho técnico, né? E aí eu me refiro a ganho de peso, conversão alimentar, score de condição corporal, eficiência alimentar, né? Todos esses dados aí referentes ao desempenho técnico dos animais,
como também a gente faz uma avaliação, e isso é bem importante dentro do sistema que a gente trabalha, a avaliação da viabilidade econômica de toda essa ferramenta dentro do sistema. Então a gente avalia o custo da dieta e o benefício, né, vamos dizer assim, a receita bruta que a gente tem com a venda desses animais, sempre pensando que a gente está trabalhando com raça que tem programa de qualificação no Rio Grande do Sul, né, que é a raça Angus, e que a gente consegue, através dessa bonificação, agregar valor tanto para a indústria como para o produtor. E, obviamente, que agrega valor e agrega qualidade, né, para o consumidor. O consumidor vai ter a certeza de estar comprando, de estar adquirindo um produto de qualidade superior através dessa certificação dos programas. Então, essa bonificação que a gente recebe por qualidade, né, padrão racial, qualidade em termos de carcaça, de acabamento de gordura, idade, né, idade de animais sempre, como eu disse, animais jovens ou super jovens, a gente consegue bonificar e hoje os programas pagam aí até 12% de bonificação em cima do preço base da carcaça. O tempo de confinamento vai depender do peso inicial de cada animal e o ganho diário da dieta que ele está recebendo. Mas o milho é o que proporciona ganho mais elevado. Mas a proposta é sempre oferecer alternativas para o criador em função do custo. Por isso, a cevada tem se mostrado com ganhos diários de quase 2 quilos por dia. No caso dos terneiros, eles chegam no confinamento com 220, 250 quilos e são abatidos entre 380 e 400 quilos. Isso nos animais que têm entre 12 e 14 meses. Os custos também são avaliados dentro do programa, levando em consideração que a alimentação representa 80% do custo total. Quando trabalhado com grãos de cevada, o custo foi de R$ 5,50 por cabeça-dia, considerando que os animais receberam bonificação máxima na indústria, chegando a R$ 9,90 o quilo da carcaça. E ainda hoje aqui no Mais Pecuária você vai conferir uma análise do desempenho das exportações dos produtos agro no mês de dezembro de 2018. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Mais Pecuária de volta e a gente volta falando de eventos. Faltam poucos dias para o Showtech 2019 e os preparativos para a feira já estão na reta final. O Showtech deste ano será realizado de 16 a 18 de janeiro na sede da Fundação MS, em Maracaju, Mato Grosso do Sul. E durante a feira, os visitantes poderão contar com a participação de diversas empresas do setor da agricultura. Olá, sou Cristiano Bins, presidente do Sindicato Rural de Maracaju e venho convidar nossos amigos produtores a participar do Showtech 2019, que será um evento do dia 16 de janeiro de 2019 a 18 de janeiro de 2019. Será um prazer contar com a presença dos produtores nesse grande evento que vem trazer informações de tecnologia. E só lembrando que o canal do Boi é a emissora oficial do evento. Teremos cobertura diária ao vivo no programa Bom Dia Produtor. O Agricultura BR será transmitido diretamente da feira. O estande do canal do Boi estará localizado em uma área central, próximo às palestras, de onde faremos links ao vivo com repercussão dos assuntos nos programas Mais Pecuária aqui e na Batida do Martelo. E a gente dá sequência ao Mais Pecuária com a previsão do tempo para a região sul do país. Maria Clara tem mais detalhes. É por causa da formação de uma nova frente fria que a chuva foi volumosa pelo Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira e deve continuar assim também nos próximos dias. Este sistema já trouxe acumulados, aí, como vocês bem disseram, acima de 50 milímetros em algumas áreas e deve chover cerca de 70 milímetros nos próximos dias. Os índices de água no solo estão elevados em grande parte da região sul
com exceção destas áreas do norte do estado do Paraná, onde os valores estão diminuindo porque a chuva tem se concentrado mais pelo estado gaúcho. Agora, nos próximos dias, a chuva deve se espalhar bem pela região sul. Ainda são esperados 70 milímetros no Rio Grande do Sul, 50 em Santa Catarina e de 50 a 70 milímetros no estado do Paraná. Atenção ainda com áreas mais ao norte do estado paranaense, porque essa chuva é bastante irregular e pontual e com temperaturas também bem elevadas. Na fronteira com o Uruguai, os próximos 5 dias seguem com instabilidades, mas previsão de chuva de apenas 30 milímetros. Nos próximos dias, entre 9 e 13 do mês de janeiro, a chuva perde intensidade mais uma vez pela região sul do Brasil e os acumulados devem variar entre 5 e 15 milímetros. Continua chovendo na fronteira com o Uruguai, acumulados mais significativos podendo alcançar até 50 milímetros em 5 dias. Enquanto isso, nestas áreas do norte da região, entre o norte gaúcho e o estado do Paraná, as temperaturas vão ficar bem elevadas e os índices de água no solo podem cair, especialmente no norte paranaense. No terceiro e último período, entre 14 e 18 de janeiro, a chuva volta a se espalhar, principalmente em Santa Catarina e leste do estado do Paraná, enquanto que áreas da campanha gaúcha ainda recebem volumes bastante expressivos de chuva. Estas áreas de instabilidade trazem chuva de até 30 milímetros na maior parte da região sul do Brasil, mas a notícia não é boa para o oeste do Paraná e também no norte paranaense. Apesar de ter previsão de chuva, é uma chuva bem pontual que não regulariza os índices de água no solo. Acreditar na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. A ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne, e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora,
que nós abatemos deu 1,2 kg dia de ganho de peso. Vamos falar sobre ferrugem asiática. Já são 13 casos registrados no estado de Mato Grosso do Sul. Os detalhes, daqui a pouco, nós já voltamos. O assunto agora é soja. A ProSoja do Mato Grosso está orientando os sojicultores associados à entidade a salvarem suas próprias sementes agora no mês de fevereiro. Valdir Pacheco tem mais informações. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, deliberou em Assembleia Geral orientar os seus associados sobre o plantio de semente de soja para o uso próprio. Na reunião, foi aprovada a recomendação do plantio em fevereiro, mesmo com a Instrução Normativa 002 de 2015 do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, determinando que o plantio seja realizado somente até o dia 31 de dezembro. A ProSoja explica que esta norma impõe ao agricultor mato-grossense 2 períodos de vazio sanitário, entre dezembro e junho, com a proibição do plantio, além do período regulamentado por lei de 16 de junho a 15 de setembro. A ProSoja encomendou uma pesquisa para saber se o associado também acredita que fevereiro é um mês viável para o plantio de soja para salvar sementes. Foram ouvidos 499 associados e 80% deles acenaram positivamente para a ideia. A entidade salienta que o associado que decidir plantar para salvar semente nesse período terá o respaldo jurídico da associação. De acordo com os técnicos da ProSoja, entre as orientações do agricultor está o plantio de não mais do que 5% da área total semeada com a soja e a proibição total do plantio de soja sobre soja. O plantio deverá ser informado ao INDEA-MT e ser somente em fevereiro, não plantando em dezembro e nem janeiro. Que os produtores priorizem o uso de fungicidas de ação multissítio e façam a rotação de princípios ativos. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E ainda falando em soja, a incidência precoce da ferrugem da soja está desafiando produtores. A praga se instalou logo depois do término dos períodos de vazio sanitário. Nossa repórter em Brasília, Catarina Martorelli, conversou com um representante da ProSoja Brasil sobre os prejuízos da ferrugem asiática. É isso mesmo, a ferrugem asiática está acompanhando a implantação das lavouras. Já são 55 relatos da praga em 6 estados, segundo a Embrapa. Eu estou aqui com o diretor executivo da ProSoja Brasil, Fabrício Rosa. Fabrício, o que está acontecendo? Ela sempre existiu, sempre esteve presente nas lavouras, mas desta vez ela chegou antecipadamente. Exatamente. O que acontece é que as chuvas também se anteciparam e nós estamos vivendo aí períodos de invernada, que cria as condições ideais para que o fungo se multiplique, né? Então é importante, né, que os produtores estejam atentos. A ferrugem asiática é a doença mais importante do agronegócio brasileiro. Estima-se que mais de 30 bilhões de dólares já tenham sido perdidos, seja com a aplicação do produto, seja com os impactos em produtividade, desde que essa doença foi introduzida no Brasil em 2000. Né? Então é muito importante que o produtor esteja atento, não só fazendo o monitoramento, mas ele precisa também aplicar o produto certo. Se ela já estiver instalada, ele não vai ter mais como usar produtos preventivos, que são as carboxamidas, no caso. Então, o produtor já está instalado, não use carboxamida, ele tem que entrar com os preventivos, que aí, os curativos, que aí sim são as tribirulinas, os triazóis e os multissítios, que é o que vai dar resultado hoje para ele. E, infelizmente, o que aconteceu esse ano é que, com essas invernadas, o produtor não teve como entrar aplicando nem o preventivo. E aí, em função disso, a doença quando vem muito forte, porque até ele entrar fazendo a pulverização, ela já se instalou. Você acha que o prejuízo pode ser maior este ano por causa dessa antecipação? Se estima que anualmente o prejuízo gira em torno de 2 bilhões de dólares. Sem dúvida nenhuma, com uma situação em que o produtor não consegue nem fazer o combate, com muitas chuvas, aumenta sim o risco dessa perda ser maior.
né, podendo alcançar aí pelo menos $1 bilhão a mais de dólares de impacto para a sojicultura brasileira. Todo ano é a mesma coisa, independente dela chegar antes ou no prazo que já é comum, mas não dá para evitar, né, Fabrício? O que acontece é que há alguns anos a chuva e as condições climáticas não favorecem uma explosão tão grande como foi nesse ano, né? Quando chove menos, com intervalos maiores, sem ser essas invernadas que garantem uma condição ideal para o fungo. Então, às vezes, o produtor fica até desprevenido na safra seguinte, porque ele acha que vai ser como foi no anterior, mais tranquilo. Mas, infelizmente, essa condição que nós tivemos esse ano, ela foi realmente muito favorável para a ferrugem. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Catarina Martorelli para o SBA. E aqui em Mato Grosso do Sul já foram registrados 13 casos de ferrugem asiática na safra 2018-2019. Vamos ao vivo direto da redação do Canal do Boi, onde José Cunha tem mais detalhes. Boa noite para você, José. É isso mesmo? 13 casos já registrados em Mato Grosso do Sul? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo, Renata. Mato Grosso do Sul tem, neste início de janeiro, o terceiro maior número de casos de ferrugem asiática da soja do país. Isso é o que aponta um levantamento feito com base em dados do consórcio antiferrugem, a parceria público-privada que atua no combate a uma das principais doenças da cultura. Segundo o consórcio, até o dia de hoje, o estado tem contabilizado 13 casos da doença em suas lavouras. Esse número só é superado pelo Paraná, que registrou até agora 48 focos, e o Rio Grande do Sul com 33 registros. Em todo o país, já foram confirmados 131 casos de ferrugem asiática. Além desses estados que já citamos, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Rondônia também já tiveram casos registrados neste princípio de ano. Mudando de assunto, agora eu falo sobre a produção de carnes de frango e bovina. De acordo com o relatório do BTG, os dados da proteína animal do quarto trimestre de 2018 indicam que o setor tanto da carne de frango quanto da bovina terão um bom desempenho em 2019. A instituição, no entanto, sinaliza uma preferência pela carne bovina, por causa de evidências mais fortes de um ciclo positivo. O volume das exportações indicam ganhos de margens e a boa oferta de gado e um real desvalorizado também contribuem para essa recomendação. Daqui a pouco eu volto com mais informações direto da redação. Renata. Obrigado, Zé Cunha, direto ao vivo, então, da redação aqui do Canal do Boi. O milho e o farelo de soja registraram aumento no preço em 2018, o que prejudicou o poder de compra do pecuarista frente a estes insumos, segundo a análise da Scott Consultoria. Durante o período da seca, foram necessários, em alguns meses, mais de 10 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada de farelo de soja no estado de São Paulo. Em comparação com o ano de 2017, essa relação ficou 7 e 8 arrobas de boi gordo por tonelada de farelo. Para o milho, a relação de troca em São Paulo, que em 2017 ficou próxima aí de 5 sacas adquiridas com o valor de 1 arroba de boi gordo, chegou a 3,4 sacas por arroba em maio de 2018. A previsão para o ano de 2019, segundo a Scott Consultoria, é de menores preços para o milho e também para o farelo de soja e de cotações maiores para a arroba do boi gordo. A relação de troca frente a estes insumos deve melhorar, então, em 2019. Agora vamos de previsão do tempo para a região sudeste do país. Maria Clara tem os detalhes. O sudeste do Brasil ainda tem uma condição para pancadas de chuva entre a tarde e a noite, mas a frente fria vai conseguir avançar nos próximos dias e até muda essa condição de baixos índices de água no solo no estado de São Paulo. A expectativa é de uma chuva bem volumosa, principalmente no fim de semana, acumulados de 30 milímetros no interior e passando de 70 milímetros na faixa leste, o que inclui também a região do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e litoral do estado. No sul de Minas, cerca de 50 milímetros, enquanto que áreas mais ao norte e também no Espírito Santo, a chuva que ocorrer ela é pontual e com baixos acumulados. No segundo período, a chuva perde intensidade, mas ainda tem previsão de alguma instabilidade, trazendo pancadas de chuva de fim de tarde. E no período de 14 a 18 do mês de janeiro, ainda temos previsão de chuva em todos os estados do Sudeste, mas com acumulados mais significativos entre São Paulo e o sul de Minas.
E veja a seguir o desempenho das exportações dos produtos do agronegócio no mês de dezembro de 2018. Nós já voltamos. Mais Pecuária de volta, agora são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Em 2018, as exportações alcançaram o maior valor nos últimos 5 anos. As exportações somaram 239 bilhões e meio de dólares e importações no valor de 181 bilhões e 200 milhões de dólares. Crescimento aí de 13,7%. Vamos acompanhar agora o desempenho dos produtos do agronegócio, começando pela soja, agora no fechamento do mês de dezembro de 2018. Então, já na sua tela, exportações de soja em grão na quinta semana de dezembro de 2018. A média diária foi de 211.600 toneladas. No acumulado do ano, do mês de dezembro, 4.231.000 toneladas. Se comparado a novembro de 2018, houve queda, então, nas exportações de soja em grão de 16,6% e alta, se comparado ao ano passado, mesmo período, dezembro de 2017, de quase aí 80%. A gente vai falar sobre esse desempenho, começando pela soja, aqui com o João Pedro Cuti Dias, nosso analista em agronegócio. Boa tarde, boa noite para você, Boa noite, João. Renata. Impressionante, o complexo soja deu quase 40 bilhões de dólares na balança comercial brasileira em 2018. Se mostrou os dados de dezembro. Se você somar todo o ano, nós chegamos a 83 milhões e 500 mil toneladas. Bom resultado, né? Isso comparado com no 2017, que era 68 milhões, você vê um aumento significativo. Mas vai demorar muito tempo para o Brasil voltar a exportar esse número. Esse número foi favorecido pela guerra Estados Unidos e China. No momento que a China tarifou a soja americana, o Brasil foi quase que o grande fornecedor dos chineses. E deu esse impacto extremamente positivo para a balança comercial. A balança comercial fechou com 58 bilhões de dólares, graças ao trabalho dessa turma que está nos assistindo. E a expectativa para esse ano para a soja? Cai a produção, infelizmente o clima não está sendo tão bom como ano passado, em alguns estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, algumas regiões do Mato Grosso, Goiás. Então esse ano possivelmente não repita aquela safra de 121 milhões que deu em 2018. Vamos ver, vai começando a colher a soja mais precoce, e nesses estados sofreu muito, deve dar uma quebra significativa. Algumas consultorias falam que pode chegar de 10% a 12% a quebra, então aí a produção voltaria para uns 108, 109 milhões de toneladas. Tá certo, agora vamos acompanhar o desempenho do milho. Na quinta semana de dezembro, média diária 200 mil toneladas, acumulado 4 milhões e 14 mil toneladas. Novembro, comparando, uma alta 0,4%. Dezembro do ano passado, 0,5% aí de alta, então, para as exportações de milho. Então, fecha o ano o milho como? Com 23 milhões e 300, contra 29 milhões do ano 2017. O milho sofreu muito esse ano, houve uma quebra na produção também, em função do clima, mas principalmente para a questão dos custos, né? O milho é um negócio relativamente barato, ele vale 177 dólares em média no porto. Agora você imagina levar com os fretes que nós estamos pagando hoje, com a tabela de frete. Mesmo assim exportou, né? 23 milhões ajuda. Soma 23 milhões com um consumo de 55, nós estamos falando de 78 milhões de toneladas consumidas. Ou seja, o estoque de passagem praticamente fica igual ao do ano passado, um pequeno aumento. Agora, vamos ver o comportamento do plantio na segunda safra. Já alguns estados já vão começar a plantar agora em janeiro. Mato Grosso, com certeza. Esse primeiro milho que foi colhido no Mato Grosso normalmente vai para plantar algodão. Daí para frente, agora, a partir do dia 15, já se começa a plantar milho segunda safra. O pessoal está um pouco temeroso em função dos preços, dos custos dos insumos e da expectativa de preço do milho. Então, vamos ver o que vai acontecer. O câmbio começou a recuar depois da eleição da posse do Bolsonaro, hoje voltou a cair o dólar, só que a grande dúvida chama-se frete. Milho pesa e pesa muito a questão do frete. Sem definição, né, João? Definição do frete, tabela de frete. Tá certo. Agora o desempenho no mercado pecuário, começando pela carne suína, então, na quinta semana de dezembro, carne suína, média, 2.400 toneladas, acumulado em dezembro 47 mil toneladas. Novembro, comparando, teve queda e dezembro do ano passado teve alta de quase 9%, carne suína.
Primeiro, o primeiro semestre foi um desastre na carne suína. Você teve problemas sérios, você estava com o embargo da Rússia. A Rússia fazia um ano que estava embargando a carne suína brasileira e a Rússia respondia por 30% das exportações brasileiras. Você teve o primeiro semestre ruim, aquelas operações de carne fraca, greve de caminhoneiro, era a tempestade perfeita, né? Agora o segundo semestre melhorou, começou a melhorar no segundo semestre. A China entrou pesado comprando. Agora, em novembro, teve uma missão chinesa para autorizar, homologar novos frigoríficos para exportar para a China. Possivelmente o ano que vem seja um ano muito bom de exportações em função da demanda chinesa. A China vai ter que buscar no mercado mundial mais de 1 milhão de toneladas de carne suína em função do problema da peste suína na China. Vamos ver se o Brasil aproveita esse momento, né? E a Rússia voltou a importar. Não dá para esperar muita coisa da Rússia, não. A Rússia antes importava quase 1 milhão de toneladas, esse ano importa menos de 300 mil. Houve um programa muito forte do governo russo para ficar autossuficiente em carne e isso, nós perdemos esse mercado. O Brasil está começando a pegar mercados importantes via Santa Catarina. Santa Catarina é o único estado da federação que não tem aftosa e não vacina. Então, ela conseguiu, mesmo para a carne suína, abrir alguns mercados, como o caso beliscando o mercado japonês, alguma coisa na Coreia do Sul e também o mercado americano. Agora fica a expectativa, então, para 2019. Agora, a carne de frango também, dezembro, quinta semana, média diária 16.300 toneladas, no acumulado 326.500 toneladas. Também teve uma variação positiva se comparado ao mês anterior, que é novembro de 2018. E 10,5% também de valorização se comparado ao ano passado. As exportações de frango, como fecharam 2018? Fecharam com 3,5% menos que o ano passado, 3.800.000 toneladas. O frango sofreu muito. Primeiro semestre você teve aquela operação carne fraca, depois houve um embargo de quase 20 plantas do maior exportador brasileiro, que é a BR Foods. Então isso atrapalhou muito o mercado. Também houve uma tarifa anti-dumping por parte da China, criou mais um problema. Ou seja, o primeiro semestre foi um caos na avicultura. Começou a recuperar no segundo semestre. Agora há uma possibilidade da China retirar aquelas tarifas anti-dumping agora no início do ano. Pode ser que aconteça isso. E o mercado de aves é um mercado que ele se regula muito fácil por causa do ciclo, que é muito curto, né? O mercado está mostrando que as exportações vão cair, ou o mercado interno, que responde por mais de 70% do consumo, está ruim. O que acontece? Os ovos, em vez de ser incubados, são vendidos para ovo, para consumo in natura. E não se incuba, 21 dias depois tem uma oferta menor de pinto, 42 dias depois tem uma oferta menor de carne. O ciclo é muito rápido na avicultura. Agora, esse ano podia ser um ano bom, porque o preço do milho foi razoável ao longo do ano. O farelo subiu um pouquinho de preço, mas não chegou a complicar. Farelo de soja e milho quase responde por 70% do custo de produção. Mas, infelizmente, o primeiro semestre judiou de muito a avicultura brasileira. Tá certo, João. E a gente finaliza, então, acompanhando o desempenho da carne bovina in natura. Então, em dezembro de 2018, fechando a 6.300 toneladas de média diária, acumulado 126.700 toneladas, queda de quase 3% se comparado ao mês anterior, novembro de 2018, e alta de quase 17%, então fechando comparando ao mês de dezembro de 2017. A carne bovina, João? Essa aumentou bem, aumentou mais de 10% em relação a 2017. No primeiro semestre, mesma coisa, greve dos caminhoneiros, operação carne fraca e tal, mas no segundo semestre foi bater recorde em cima de recorde. E você está vivendo um momento extremamente oportuno para a carne bovina no termo de exportação. O câmbio está ajudando e a China está entrando pesada. Hong Kong e China, apesar de ser o mesmo país, mas é que Hong Kong é uma província mais ou menos independente, ela responde quase 50% das exportações brasileiras. Agora, a China deve homologar mais frigoríficos, nós temos apenas 16 frigoríficos homologados para exportar para a China, e ela vai homologar mais, pelo menos mais de 10, com certeza, possivelmente agora na virada do ano, nesse início de ano. Se a China homologar isso aí, pode haver um impacto extremamente positivo. Só lembrando que a China quer animais com menos de 30 meses. Então, isso vai ser um estímulo ao pecuarista a produzir um animal mais precoce, com bom acabamento,
e já que esse mercado vai ser disputado pelos frigoríficos, ou seja, eles vão querer disputar esse mercado chinês e é uma expectativa muito boa para 2019, um número que possa dar mais de 10% em relação a esse. E um outro detalhe que não está aí nas tabelas é a exportação de animais vivos. Nós fechamos esse ano com mais de meio bilhão de dólares em exportação, o dobro do ano passado. Ou seja, com toda a confusão dos governadores enchendo a paciência, proibindo exportação para o Porto de Santos, algumas ONGs complicando o trabalho dos brasileiros, mas mesmo assim dobrou as exportações de gado vivo em dólar, né? Não deve ter dobrado possivelmente também em número de animais. E é um mercado que o Brasil está se voltando a exportar. Nós chegamos a exportar mais de 700 mil cabeças, mas grande parte ia para a Venezuela. O regime populista corrupto do seu Maduro e do seu Chávez arrebentou com a economia venezuelana, aí despencou as exportações de animais vivos. Aí entrou Turquia, entrou Líbano, agora entrou a Arábia Saudita. Esses países vão pagar mais caro por esse animal, vão terminar nos seus territórios, vai ter uma carne abatida pelo sistema halal, que é o sistema que eles querem, o religioso, e vai ter uma carne fresca a um preço bem melhor para eles. E para nós é bom, especialmente para o criador. Tá certo. Obrigada pelas informações, João. Bom trabalho. Agora você fica com a previsão do tempo para a região nordeste do país. No nordeste do Brasil, a condição agora para os próximos dias é de pouca chuva na maior parte dos estados. Apenas em áreas mais ao norte é que temos os índices um pouco melhores de água no solo e previsão de chuva um pouco mais significativa. Isso porque já temos influência da zona de convergência intertropical. Os volumes podem passar de 50 milímetros nas áreas mais escuras do mapa, enquanto que nas demais áreas da região a expectativa é de uma chuva bastante pontual e com baixos volumes, além das temperaturas elevadas. No período seguinte, entre 9 e 13 de janeiro, a chuva perde intensidade nas áreas mais ao norte, mas continua chovendo no Maranhão e no Piauí, e nestas áreas, entre a Bahia e os estados da faixa leste, a expectativa é ainda de chuva pontual e com baixos acumulados. Isso se mantém também entre 14 e 18 do mês de janeiro. Não tem previsão de chuva significativa neste período, temperaturas bastante elevadas, expectativa de chuva volumosa apenas no interior de Maranhão e do Piauí. E para o avicultor de postura, a receita de 2018 foi menor em comparação com o ano de 2017. A média de preços pagos pela Caixa com 30 dúzias na granja foi de 19,1% menor em relação ao ano anterior. Apesar deste cenário ser desfavorável, com as cotações em queda e custo da alimentação em alta, a produção registrou aumento. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de janeiro a setembro foram produzidas 2,650 bilhões de dúzias, aumento de 8,1% em 2017. Para 2019, a produção deverá continuar crescente. Segundo a Scott Consultoria, a expectativa de custo com alimentação menor deve colaborar com o mercado. Intervalo comercial e já voltamos. A eficiência alimentar foi um dos assuntos abordados recentemente pelo Workshop Genética em Melhoramento 2018, realizado em Araçatuba, interior de São Paulo. E sobre o assunto, o repórter Gustavo D'Angelo conversou com o especialista. Veja só. Bom, e para falar sobre eficiência alimentar e CAR, eu vou conversar agora com o Dante Pazanese Lana, ele que é especialista na área de nutrição animal. Dante, eu queria que você falasse para a gente qual a importância da eficiência alimentar e do CAR nos sistemas de produção. Realmente, a eficiência alimentar é extremamente importante em todas as etapas da produção de gado de corte, seja na vaca, na cria, na recria e principalmente na engorda confinada. CAR, o consumo alimentar residual, é uma das medidas de eficiência e que nós fizemos muita pesquisa e demonstramos que ela tem alguns problemas. Então nós estamos tentando hoje montar índices para medir eficiência de conversão alimentar junto de ganho de peso para produzir um animal mais lucrativo. E como estão os estudos e resultados obtidos em relação a esses conceitos?
Então, nós estamos demonstrando que a melhor maneira da gente fazer isso, quando a gente coloca os animais para fazer os testes de eficiência, nós temos que medir consumo individual. Então, é um gasto muito grande que o produtor de gado PO tem que fazer para produzir reprodutores para disseminar essa genética melhor. É óbvio que o indivíduo multiplicador de gado no setor comercial não vai fazer serviço. Então nós estamos começando a medir o consumo dos nossos animais e aí sim, medindo a eficiência de conversão, medindo a lucratividade como o animal que ganha mais peso, isso é um mérito genético, e o animal que come mais é um demérito. E aí, usando essa relação entre os dois para identificar o animal mais eficiente. Tá certo, Dante. Obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Bom, agora a gente volta à redação com o repórter José Cunha, que traz informações sobre a produção de carne suína no país, que também deve registrar um bom crescimento em 2019. É isso mesmo, Zé? É sim, Renata. A produção de carne suína em 2019 poderá crescer até 3% em relação a 2018, isso se as reformas econômicas permitirem e os indicadores continuarem o movimento de melhoria. Segundo a Scott Consultoria, além da expectativa de elevação da demanda doméstica, no próximo ano, a procura externa pelo produto brasileiro, especialmente da China e Rússia, deve manter o cenário da suinocultura um pouco melhor. Após uma leve queda no primeiro semestre de 2018, de julho a dezembro a cotação se recuperou e o preço do animal subiu 28,3%. E uma última informação. Já está disponível no portal da Embrapa Suínos e Aves na internet uma nota técnica com orientações sobre como evitar a disseminação da peste suína clássica. A nota, assinada pelos pesquisadores Nelson Moraes e Janice Zanella, aborda a infecção nos suínos, as fontes de infecção e disseminação do vírus, além da sobrevivência e sua sensibilidade a desinfetantes. A peste suína clássica é uma doença viral altamente contagiosa que acomete os animais e não oferece riscos à saúde humana, mas prejudica e muito a produção e comercialização da carne suína. Aqui eu encerro a minha participação no Direto da Redação de hoje. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Zé Cunha, pelas informações. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta o fechamento do milho, do suíno e também do frango, direto de São Paulo. Não sai daí. A exportação de carne de frango cai em 2018 mais de 5%. Informação dada hoje pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. A gente volta a São Paulo com Walter Puga, que tem informações sobre uma redução também na exportação de carne suína in natura. É isso mesmo, Puga? Faturamos bem menos do que esperávamos? Bem menos do que esperávamos, pelo menos com frango e com suíno, é o que os números da BPA apontam, né? A exportação de carne de frango do Brasil caiu 5,1% em 2018, segundo a BPA. Elas alcançaram 4 milhões e 100 mil toneladas em 2018. Significa uma queda de 5,1% na comparação com as exportações de carne de frango ocorridas em 2018. Né? Bom, de acordo com dados divulgados pela BPA, as exportações em 2018 geraram 6 bilhões e 571 milhões de dólares. Esse número, 6 bilhões e meio de dólares, é 9,2% inferior ao recurso que nós obtivemos em 2017, né? Ou seja, tivemos um faturamento maior em 2017 de 7 bilhões e 230 milhões, que caiu agora para 6 bilhões e meio. Mas não foi só com carne de frango, não. Você lembrou bem, carne suína também nós tivemos um problema, né? Nós tivemos uma baixa de 7,4% na quantidade de carne suína exportada, 549 mil toneladas. É o que isso significa aí perdas de 19,5% acumuladas no primeiro semestre, né? E pela elevação aí de 4,5% nos últimos 6 meses do ano. Ou seja, o início do ano
de 2018 foi muito ruim para a exportação de carne suína, né? Houve elevação de 8,8% nos embarques de carne suína in natura em dezembro. Isso tudo compensou, em parte, o que estávamos perdendo no início do ano. Resumindo, as vendas de carne suína chegaram a 1 bilhão e 115 milhões de dólares em 2018, um montante que é quase 24% menor do que exportamos em 2017. Portanto, tanto em quantidade como em quantidade de exportação, volume de exportação, como em receita oferida com exportação, perdemos no ano passado, quando comparado com 2017. As exportações foram bem menores. Agora, eu gostaria de passar rapidamente, fechamento do mercado, tome nota aí, preço do frango congelado, apuração feita pelo CPEA no interior de São Paulo, considerando aí Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, né? Estável em R$ 4,50 por quilo, eu falo de frango congelado, indicador CPEA hoje. Estável, né? Terminou o ano a R$ 4,50 o quilo e continua a R$ 4,50 o quilo. No caso de suínos, né, o que nós tivemos foi uma recuperação de preço em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, o indicador de suíno vivo, o levantamento feito pelo CPEA, mostra que, em média, é negociado o suíno vivo lá R$ 3,25 por quilo. A R$ 3,25 por quilo, isso é uma alta de 0,31%, considerando os valores de ontem, né? Nós tivemos uma alta também para suíno, em média, pago para o suinocultor de Minas Gerais. Quase R$ 4,00, R$ 3,95 por quilo, alta de 0,5%. Então, sobem os preços médios pagos ao suinocultor, tanto em Santa Catarina como em Minas Gerais, segundo o CPEA. Agora, falando um pouco de insumos, né? Vamos aproveitar e falar de milho, né, Renata? Porque a comercialização do milho deve continuar lenta nos primeiros dias de 2019. Há incerteza sobre o impacto do clima em relação às lavouras desta temporada, de modo que, se a especulação climática oferecer aí uma tendência positiva para os preços, a mudança no tabelamento dos fretes pode prejudicar aí a rentabilidade do produtor. De qualquer modo, o milho hoje subiu nas bolsas, subiu também em diferentes regiões, como no interior de São Paulo, mas perde em outras, viu? Veja bem, na Bolsa de Chicago hoje o milho subiu, o milho no mercado futuro para março foi a $3,78 por bushel, subiu 0,73% nos Estados Unidos. Contrato futuro de milho para maio também subiu lá nos Estados Unidos, foi a $3,86 por bushel, ou seja, subiu 0,72%. Chicago veio em alta. Aqui no mercado futuro brasileiro, o milho negociado na B3, né, avançou. Para janeiro, subiu pouco, subiu 0,05%. Em média, milho para janeiro, R$ 39,13 a saca, mercado futuro para janeiro na Bolsa. Milho para março foi a R$ 39,81 a saca. Avançou bem, avançou 1,12%. Então tivemos alta nas bolsas de Chicago e aqui no Brasil. Alta também para milho negociado na região de Campinas. O indicador CPEA para milho fechou com alta de 0,38%. Milho é negociado em Campinas hoje, em média, a R$ 39,41 a saca. Valores muito próximos aos que são negociados no mercado futuro, que é referência também para quem trabalha com milho, né? Agora, segundo os corretores da Bolsa Brasileira de Mercadorias, milho perdeu preço em algumas regiões do país. No Mato Grosso caiu para R$ 20,00 a saca, mercado à vista, mercado físico, perdeu quase 2,5%. Em Uberlândia, Uberaba, caiu quase 1,5%, caiu para R$ 34,00 a saca milho em Uberlândia. E em Goiás, na região de Mineiros, também recuou a R$ 28,50 a saca, caiu 1,72%. Então, dados da BBM mostram queda em diferentes regiões do país, mas as bolsas operavam com milho em alta e o milho subia também na média CPEA aqui em Campinas. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre o mercado de boi gordo e bezerro. É com você, Renata. Combinado, Pulga. Você conhece o sequenciamento genômico? Esse estudo sobre o seu gado pode ajudar ainda mais aí na sua produção. O professor Ricardo Vieira, da USP, nos conta sobre o sequenciamento genômico e aplicação no melhoramento bovino. Veja como a técnica tem contribuído com o crescimento da pecuária brasileira. O sequenciamento bovino não é uma ciência nova, é uma espécie de fotografia tirada do genoma do animal. Todo o código genético é analisado por meio da técnica. A genotipagem em si e o sequenciamento, ambos olham o genoma de um animal. Uma com uma forma um pouco mais, uma resolução média, uma com resolução muito mais alta. Estou falando de 35 a 700 mil marcadores na genotipagem.
Quando eu vou para o sequenciamento, eu estou falando de 50 milhões de marcadores moleculares que vão ser analisados para cada animal. Então o volume de informação é muito maior. E como processar isso é parte da pesquisa que a gente vem desenvolvendo. E aí essas informações servem tanto para o produtor como para programas de melhoramento? A genotipagem em si comercial que já é feita, ela sim vai ser aplicada diretamente para o produtor. Entretanto, o sequenciamento ele não vai ser um produto direto que o produtor vai poder utilizar, mas ele vai servir para quê? Para refinar os novos painéis, os painéis de chip, os painéis comerciais que vão fazer a genotipagem dos animais na fazenda. Hoje eles já são feitos com uma certa tecnologia, o sequenciamento vai aprimorar cada rodada. Então, no ano de 2018, as informações que foram identificadas via sequenciamento possivelmente vão entrar em painéis do ano de 2019 e por aí vai. O professor explica que fotos amplas identificam regiões associadas, que serão melhoradas pelos painéis de genotipagem. Tudo isso contribui para o crescimento da pecuária nacional. Kylie Rodrigues para o SBA. E diante de toda essa expansão no agronegócio, nada mais justo do que darmos o devido crédito a quem faz parte, ou melhor, faz a maior parte nessa cadeia de abastecimento do mundo. O protagonismo da mulher não é novidade, nós já tomamos conta de muitas áreas. O Congresso Nacional das Mulheres no Agronegócio, em sua terceira edição, levou mais de 1.500 mulheres que estão à frente das propriedades rurais. Esse protagonismo teve início no Rio Grande do Sul, com a primeira comissão das mulheres da Federação da Agricultura há 20 anos. São elas apoiando os sindicatos rurais e fazendo o mecanismo do agronegócio girar. O movimento das mulheres do agronegócio vem ganhando mais força a cada ano e prova disso esse congresso aqui, o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, que na primeira edição teve cerca de 700 participantes, no ano passado mais de 1.000 e esse ano a gente está falando aí de mais de 1.500 mulheres reunidas em um só espaço. E esse movimento, na verdade, das mulheres do agro, ele começou há quase 20 anos lá no Rio Grande do Sul também, com a primeira comissão das mulheres da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que é justamente a federação da agricultura mais antiga do Brasil, e essa comissão é encabeçada pela Zênia. Zênia, que belo trabalho e que crescimento de lá para cá, né? Pois então, a gente tem esse trabalho, como tu falaste, já há praticamente 20 anos e nós temos comissões de produtoras rurais em praticamente todos os sindicatos rurais lá do Rio Grande do Sul. Isso é que é importante, né? Porque as mulheres, além de trabalhar nas suas propriedades, também trabalham nos sindicatos, dão esse apoio aos sindicatos rurais. E a gente está muito feliz com a nossa comissão. Esse ano nós vamos ter o nosso encerramento agora em dezembro, no início de dezembro, e eu estou muito contente de estar aqui porque a gente vê que as mulheres estão cada vez mais tomando conta do seu negócio, né, e mudando um pouco a figura do produtor rural, né? A imagem que o produtor rural tinha antigamente era uma imagem não era muito boa, e eu acho que com o advento das mulheres no agronegócio, essa imagem também melhorou muito. E a gente vê as mulheres aí como grandes gestoras em fazendas que dão certo, né, Zênia? Isso. Lá no Rio Grande do Sul eu costumo sempre apresentar em cada evento que a gente faz, sempre um caso de sucesso de mulher gaúcha à frente da sua propriedade. E aqui a gente também tem visto, aqui nesse congresso, tem visto casos muito interessantes. E a Farsul lá trabalha diretamente com o Senar, né? O Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, que tem umas frentes aí extremamente nobres, né? Como a alfabetização de adultos. A gente vê pessoas com 60, 70 anos que trabalham no campo, que estão aprendendo a escrever hoje. É uma alegria muito grande, né? Isso, é o projeto Alfa, né? Que alfabetiza os adultos e ao mesmo tempo já faz um trabalho de capacitação também com eles, para eles trabalharem no campo. Temos o projeto do Agrinho também, que aí é o inverso, é com as crianças, né? E o Senar é realmente o grande parceiro da Comissão de Produtoras Rurais. Com o Senar a gente tem feito seminários e fóruns muito importantes dentro da Farsul. Zênia, a gente sabe que o Brasil tem aí um desafio muito grande nos próximos anos para alimentar o mundo. Qual que é o papel da mulher no meio desse desafio? Bom, o papel da mulher é crescer cada vez mais, né? Dentro da sua propriedade, se capacitar, ir atrás de informações. Essas novas tecnologias nos fazem ser muito mais produtivos, né? E com isso a gente vai conseguir certamente alimentar o mundo. Nós somos, por enquanto, o terceiro país
em exportação de alimentos, mas provavelmente seremos o primeiro, porque nós temos ainda muita coisa a fazer dentro desse imenso Brasil. Com certeza, e considerando que o Brasil em 20 anos passou de importador para um grande exportador de alimentos, ninguém há de duvidar que a gente vai fazer isso com maestria também, né? Isso. Nós temos fronteiras agrícolas ainda a explorar, nem sei se vai ser necessário, que, como eu disse, com essas novas tecnologias a gente cada vez produz mais em espaço menor, né? Então, inclusive com muita sustentabilidade, protegendo o meio ambiente, que a gente precisa, o produtor precisa do meio ambiente, né, para poder trabalhar, meio ambiente saudável. Então, eu acredito que nós vamos realmente, com a ajuda das mulheres, nós vamos ser grandes exportadores de alimentos, vamos alimentar o mundo. Isso aí, Zênia. Muito obrigada pela sua participação aqui no SBA, do 3º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Sara Kirchhoff para o SBA. O preço do boi gordo deve reagir no curto prazo se as escalas de frigoríficos continuarem apertadas. Exceto São Paulo, há indicações de escalas curtas em diferentes regiões do país. Voltamos a São Paulo. Puga, como terminam os negócios hoje, então, para o boi e também para o bezerro? Olha, o que nós temos no mercado é uma perspectiva de recuperação de preço, né? Por quê? Porque o preço médio praticado em São Paulo, apesar de escalas de abates dos frigoríficos estarem praticamente essas escalas prontas até metade de janeiro, ainda há algum ajuste que está ocorrendo no interior de São Paulo, segundo o CPEA. Agora, em outros estados fora São Paulo, as escalas seguem muito estreitas, né? Com espaço aí para valorização da arroba no curto prazo. É o que diz a Agrifato, num relatório distribuído agora à tarde, né? Para alongar programações de abate, esses frigoríficos devem pagar um pouco mais, né? Bom, o ritmo de negociações no mercado de boi gordo deve ficar melhor, mais intenso na segunda quinzena deste mês. Todo começo de ano é sempre assim. Agora, o indicador boi gordo, calculado pela Exalc, apurava que no interior de São Paulo, em média, boi gordo recupera preço depois de uma baixa aí no primeiro dia do ano, né, uma queda de quase 3%. Boi gordo subiu hoje 1,07%, voltou no indicador CPEA a faixa de R$ 150,60 arroba. Lembrando que ontem fechou a R$ 149 arroba. Então sobe agora para R$ 150,60. Bom, boi gordo, negociado em algumas das principais praças comercializadoras de São Paulo, tome nota. Na região de Dracena, no interior de São Paulo, em média R$ 153 arroba vista. Em São José do Rio Preto, também R$ 153 arroba, porém com 7 dias para pagar. Agora, novilha gorda, na região de Adamantina, em média R$ 1.145 à vista, né? Ou seja, nós temos aí perspectiva de peso vivo com 50% de rendimento, nós temos aí uma perspectiva aí de preços um pouco melhores, né? Agora, o que acontece no mercado futuro do boi gordo? O mercado futuro do boi gordo fechava com um recuo hoje para fevereiro. Caiu para R$ 152 arroba, recuou 0,33%. Já o boi para maio caiu menos, caiu 0,26%, recuou para R$ 151,50 arroba. Então, o mercado futuro mostra aí preços em baixa mais adiante, considerando já fevereiro e maio. No entanto, no curto prazo, boi gordo deve ainda ter preços um pouco melhores. E no mercado do bezerro, tendo como referência o Mato Grosso do Sul, a apuração do CPEA mostra que mais uma vez recuperação para bezerro, né? Em média, hoje, R$ 1.222,07 por cabeça. Então, bezerro no Mato Grosso do Sul sobe 1,89%. Diminui aquela baixa que nós tivemos no início do mês, né? No mês de dezembro, nós tivemos uma queda para bezerro, em média, fechou lá com uma queda de 1,62%, preço médio acima de R$ 1.225 por cabeça. Agora, depois de uma baixa, caiu para R$ 1.199 ontem, hoje recupera preço, sobe de novo para R$ 1.222,07 por cabeça. Resumindo, perspectiva é de recuperação de preço nos próximos dias, é o que indicam os números que nós temos a partir de hoje. Lembrando que na segunda quinzena é que o mercado será um pouco mais intenso. E essas são as principais informações até este momento, Renata. Eu encerro por aqui minha participação em Mais Pecuária, lembrando que nós voltaremos amanhã ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias com mais informações para quem acompanha a programação do Canal do Boi. É com você.
Combinadíssimo. Pulga, então, direto de São Paulo, amanhã no Mais Pecuária, atualizando aí o mercado de insumos e também o mercado pecuário. Agora, uma análise da Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo no fechamento desta quinta-feira com Pamela Andrade. Pecuaristas e frigoríficos ainda estão sentindo o mercado em busca do melhor posicionamento, tanto para as compras quanto para as vendas. O que chama a atenção é que, devido ao menor volume de negócios, muitos frigoríficos aproveitaram o momento para testar o mercado e oferecerem preços abaixo das referências. Nas regiões onde essa estratégia foi vista com maior intensidade, houve pressão de baixa nas cotações e foram registradas desvalorizações para a arroba do boi gordo em 11 praças pecuárias. No mercado atacadista de carne bovina com osso, a carcaça de bovinos castrados fechou cotada em R$ 10,29 o quilo, queda de 0,3% frente ao último levantamento. Embora o ajuste negativo seja pequeno, sinaliza a tentativa dos compradores de pressionar negativamente as cotações. Vale lembrar também que, sazonalmente em janeiro, a venda da carne é menor em função da descapitalização e compromissos financeiros da população. Bom, então vamos às cotações do boi gordo à vista, então, com a apuração feita pela Scott Consultoria nesta quinta-feira, começando pela região sudeste do país. Segundo a apuração, então, preço mínimo na sua tela aí para a região sudeste teve quedas. Queda de R$1 em Barretos, São Paulo, queda também de R$1 em Araçatuba, São Paulo, e queda de R$2 no norte de Minas. Nas demais praças, preços sem mudanças. Região sul, também queda de 50 centavos nesta quinta-feira, no noroeste do Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, sem mudanças, portanto, na cotação do boi gordo à vista. Aí está na sua tela a região sul do país. Região centro-oeste, queda de R$1 no sul de Goiás, de R$2 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, queda de R$1 em Dourados, também em Mato Grosso do Sul, e queda de R$1 em Três Lagoas, ou seja, todas as praças aí das principais praças do centro-oeste tiveram queda aí na cotação do boi gordo, preço mínimo na sua tela, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria. Ainda a região centro-oeste, alta de 50 centavos no norte de Mato Grosso e alta de R$1 no sudoeste de Mato Grosso. Região nordeste agora, teve alta em Alagoas, R$ 2,50 de alta, fechando aí a R$ 167, preço mínimo do boi gordo à vista na região nordeste. Lembrando que a apuração é feita para uma boiada comum, a apuração da Scott Consultoria. Finalizando, região norte, queda de 50 centavos no Acre, queda de R$1 em Paragominas, no Pará, e queda também de R$1 no norte do Tocantins. Essa foi a apuração feita pela Scott Consultoria. Outra fonte de informação são os números do balizador de preços fornecidos pelo GPB, Grupo Pecuária Brasil, em que a fonte de informação é o próprio pecuarista que fornece os dados detalhados da negociação que fez com o frigorífico. Vamos começar com as informações de preços do macho inteiro no período de 24 a 29 de dezembro de 2018, começando então pelo estado do Pará. Já na sua tela, o estado do Pará, macho inteiro, então, segundo o balizador de preços do Grupo GPB, valor base nesse período, a média, né, de 24 a 29 de dezembro, R$ 133,28, então, para a cotação do boi gordo, essa média de R$ 133,28, então, para o macho inteiro no Pará, pagamento à vista, escala média, então, de 18 dias. Agora vamos para Rondônia. Rondônia, macho inteiro, também segundo informações do balizador de preços GPB, período aí 24 a 29 de dezembro, fechando com valor base R$ 135,24, a média então nesse período, valor total finalizado R$ 135,24, sem premiações, portanto nesse período, pagamento também à vista, escala média de 14 dias. E a gente finaliza com informações do balizador de preços no Maranhão. Macho inteiro valendo R$ 142,00 no período de 24 a 29 de dezembro, R$ 142,00 também
pagamento à vista, escala média aí de 3 dias neste período de 24 a 29 de dezembro. Então, informações aí do balizador de preços do Grupo Pecuária Brasil. Acompanhamos então o estado do Pará, depois de Rondônia e Maranhão. Amanhã a gente traz mais, então, cotações aí da média da semana e como que começou 2019, então, para o balizador de preços do Grupo GPB. E o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Fica agora com Éder Campos, com Na Batida do Martelo. Até amanhã.